paz, queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? Glória a Deus. Podem se sentar. Nós vamos ler a palavra. Mateus 22, de 1 a 14. Pode abrir a sua Bíblia. Mesmo assentados. Mesmo assentados, vamos ler, porque nós vamos passear por esse texto de Mateus 22, de 1 a 14. E o tema da mensagem de hoje é: estou preparado para me encontrar com o Rei? É uma falando, né, sobre os louvores, né? Que ela estava colocando diante de Deus. Eu estava adorando ali e tudo a ver com a mensagem, Charles. Glória a Deus. É sempre assim, né? A conexão com o Espírito Santo. Deus já sabia que a gente ia falar sobre esse tema, já estava na agenda do Senhor. Ele já estava preparando o momento. E nós vamos refletir um pouquinho sobre esse texto. O Senhor Jesus, quando Ele queria comunicar umas verdades e que era de difícil compreensão, Ele usava parábolas, histórias, para exemplificar princípios. Nesse caso aqui, Jesus estava querendo explicar sobre o reino dele, o reino de Deus. Então, ele usava histórias do cotidiano, do que as pessoas conheciam, para explicar verdades celestiais, histórias eternas, projetos de Deus, para ficar de fácil de entendimento. Então, vamos seguir aqui a leitura do texto, a parábola das bodas. Obrigada, Marlene. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, o outro para seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse os seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pai, clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor jogue luz, Senhor, em nossas trevas, clareia a nossa mente, clareia os nossos olhos. Ó Deus, joga luz no nosso coração,
para entendermos as verdades que o Senhor tem para nós, para estarmos preparados, Senhor, para aquele grande dia. Senhor, fala ao nosso coração nessa noite. Obrigada pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua bondade para conosco. Obrigada pela tua palavra. Obrigada por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, seguindo aí no texto, nós vamos estudar essa parábola hoje. Jesus compara o reino de Deus às bodas, a uma festa de casamento. O reino de Deus é o domínio real de Deus, onde podemos usufruir as bênçãos do Senhor. Mas a totalidade dessas bênçãos serão na consumação dos séculos. O Léo falou aqui no início, né, que nós estamos no princípio de dores, tem muita coisa acontecendo no mundo, e tem mesmo. Então nós temos que refletir sobre o que a palavra de Deus nos diz a respeito dessas coisas. E o Senhor Jesus, Ele ensinava sobre o reino de Deus, porque Ele veio estabelecer o reino de Deus sobre a terra. E no reino de Deus, Ele falava que no reino de Deus era como fermento, que o reino... E tantas outras parábolas, como a parábola do semeador, sempre várias formas de exemplificar facetas do reino de Deus. Porque o reino de Deus abrange muita coisa. O reino de Deus não é só a igreja. A igreja faz parte do reino de Deus. Porque Deus domina. O domínio dele é completo sobre toda a humanidade, sobre toda a história, sobre toda a terra, sobre todo o universo. É o reino de Deus. Então, o reino de Deus é o domínio de Deus. E o Senhor Jesus, algo muito complexo que ele tinha que explicar. Então ele explicou melhor para nós com essa parábola. E no versículo 2, vamos acompanhar lá, ele fala assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. E o rei que ele está falando aqui, nós cantamos aqui, né, sobre Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É o rei Jesus. Ele é o Alfa e o Ômega. O rei, no caso dessa parábola, é Deus, o Pai. E o Filho é Jesus Cristo. Então, o rei é o Pai, Deus. E as bodas do Filho são as bodas de Jesus Cristo. As bodas do Cordeiro. No versículo 3, diz assim: então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Os servos são os profetas, todos do Velho Testamento até João Batista. Os profetas anunciaram o reino de Deus desde o início. Alertaram, ensinaram, corrigiram o povo, profetizaram sobre a vinda do Messias, que era o Senhor Jesus. Fizeram um convite ao povo de Israel a terem um relacionamento com Deus. Porque o povo de Israel, tendo um relacionamento com Deus, eles iam entender quando, iam reconhecer quando chegasse a hora que o Messias ia se manifestar. João Batista, que tinha um relacionamento com Deus, era cheio do Espírito Santo. Quando ele viu Jesus, ele falou: é ele. Por quê? Porque ele tinha relacionamento com Deus. O Espírito Santo estava sobre ele. Então nós reconhecemos quando é de Deus. Nós não somos enganados quando nós temos um relacionamento com Deus. Então, infelizmente, muitos engoliram engano e naquela época não reconheceram quem era Jesus. E no versículo 4 e 5, porque o rei, o pai, enviou os servos para fazer um convite
um convite para mesa, o convite para festa, um convite para estar na presença do rei. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. O Senhor estava falando aqui dos líderes judaicos, dos religiosos da época dele, que não entenderam, mas eles não só ignoraram como os outros, eles perseguiram, maltrataram e mataram muitos dos profetas, inclusive o Senhor Jesus, que ressuscitou. E o Senhor Jesus ensinando tudo isso, que aquelas pessoas, aqueles líderes do judaísmo antigo estavam presos à religiosidade, à posição e ao poder. E eles escolheram em silenciar. Quando uma mensagem incomoda, quando uma mensagem irrita, eles preferem silenciar. Os feitos dos profetas eram grandes, a palavra cortava os ensinos. Então eles preferiram silenciar do que verificar realmente se era verdade. Os corações eram duros demais. Então, o pai, que fez o convite a esse primeiro povo dessa época, enviou, então, mais um convite. Ele estendeu um convite. Isso o Senhor Jesus explicando aos judeus. E no versículo 9, versículo 10, diz assim: vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa, gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Então, como os judeus não aceitaram, o que Jesus estava explicando? Como os judeus recusaram, não aceitaram, não entenderam, o Senhor ia estender o convite a outros povos, que eles chamavam de gentios. Estenderam a outros povos, inclusive chegou a nós, que nós viemos bem depois. O Brasil tem um pouco mais de 500 anos. E essa história antiga, muitos povos vieram a conhecer ao Senhor Jesus. Todas as tribos, todas as línguas, todas as raças. E o Senhor Jesus, não que não tenha um convite para Israel. O convite ainda está feito a Israel. Mas o convite se estendeu a outros povos também. Todos nós somos convidados para a mesa do banquete do grande rei. Todos nós somos convidados para a grande festa final, as bodas do Cordeiro. E aí o Senhor Jesus, ele nesse trecho, ele estava falando do presente dele e também estava jogando luz no futuro. Um futuro que nos alcançou e um futuro que ainda está para vir. Então, essa parábola, ela é temporal. Ela pegou o passado, antes de Jesus, o tempo de Jesus, durante um tempo, o nosso tempo e o futuro, que ainda está para acontecer. Eu fico pensando como Jesus é genial, né? Deus é Deus, né? Maravilhoso. E sobre esse futuro, que será para nós, que eu quero me ater, explicado já o início da parábola, mas é sobre realmente o que vem agora, é o título da nossa mensagem. Estou preparado para me encontrar com o rei? Por quê? No versículo 11, diz assim: mas o rei entrou para ver os convidados e notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. O homem estava sem veste nupcial.
Aí você pergunta assim, mas eu acho que é porque ele não teve tempo, né, de se arrumar e tal. Mas o rei aqui só encontrou um. Muitos foram convidados. Ele encontrou um que estava despreparado. E para estar diante do rei, você não chega de qualquer veste, principalmente numa festa de casamento. José do Egito, em Gênesis 41:14, ele estava preso. Quando ele foi convidado para estar com o rei, os servos foram buscar ele lá na prisão. Primeiro ele teve que tomar um banho, se barbear, trocar de vestes, para ir lá conversar com o rei. A rainha Esther e as outras candidatas à rainha, quando elas foram convidadas a estar perante o rei, elas fizeram um tratamento de beleza de 1 ano. Olha que maravilha. 1 ano se tratando. Com as finas especiarias, se tratando com os cremes mais caros. Nossa, que maravilha, né, Rose? Já pensou? Então, assim, deram um trato nas meninas. Elas não chegaram lá de qualquer jeito para diante do rei. Quando Mefibosete, o filho de Jonatas, eu só estou te falando que era a cultura da época, dos povos antigos. Quando Davi mandou chamar Mefibosete, que era filho de Jonatas, para estar comendo à mesa dele, primeiro ele restituiu a Mefibosete toda a fortuna dele. Então, quando ele veio para a mesa do rei, ele já veio, já restituído as suas vestes, restituída a sua posição de príncipe, para assentar na mesa do rei. Então, quando o rei, ele encontrou uma pessoa, um convidado, na verdade, todos foram convidados, mas alguém não estava vestido adequadamente na festa do rei. Isso simbolizava desonra. A pessoa, ela tanto fez, para ela foi, não tem nada para fazer mesmo, vou lá. Mas ela não se preparou para estar lá. Ela não se arrumou. E isso o rei considerou como uma desonra. Pensa que você é convidado para ser madrinha de casamento. Lógico que você pensa logo no que você vai gastar. Mas você se preocupa. Por quê? Porque você não quer ficar feio na foto. Você vai estar lá junto com o noivo e com a noiva, e você quer estar lá. Aquela foto vai ficar por gerações. Então você vai querer se arrumar. Nem que você pegue um vestido emprestado. Você vai lá, paga a maquiagem no cartão, não sei quantas vezes. Enfim, você dá um jeito. Mas você se arruma. Porque você quer honrar o dono da festa. Você quer honrar as pessoas que estão lá, que estão tendo o mesmo esforço que você. Mas nesse caso aqui também, o Senhor Jesus estava querendo dizer algo muito importante. Que nós temos que nos preparar com o melhor que nós temos para encontrar com o Rei. O nosso Deus, Ele vai receber uma noiva preparada, adornada, linda. Em Apocalipse 7:14, fala sobre um povo. Vamos lá em Apocalipse 7:14. Lá a revelação do futuro. Apocalipse 7. Treze, 14. Diz assim: um dos anciões tomou a palavra dizendo:
estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi: meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Essas vestes que o Senhor tem procurado, que o Senhor vai procurar, a veste nupcial que o Senhor Jesus estava dizendo aqui, era uma metáfora sobre, que está ligada sobre a santidade e a alegria do servo de Deus. O servo que se preocupou em se purificar, que se preocupou em estar diante do rei, o servo que foi revestido. Em Efésios 6, fala que nós devemos buscar se vestir da armadura de Deus. A graça do Senhor, que é o favor imerecido de Deus, que é a capacitação poderosa de vivermos uma vida que agrada ao Senhor, é ser revestido de poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos reveste, nos veste de graça, de poder, de amor. Essas são as vestiduras que o Senhor está esperando dos seus convidados. Todos nós fomos convidados. Toda a humanidade foi convidada. O convite não é por merecimento, mas está nas bodas do Cordeiro. É para quem lavou as vestes no sangue do Cordeiro. É para quem honrou a Deus. É para quem se vestiu de autoridade. É para quem se vestiu de santidade. É para quem se vestiu de amor. É para quem... do Santo de Deus. Então o Senhor pergunta para nós hoje, perguntou para mim, pergunta para todos nós: estou preparado para me encontrar com o Rei? Que a gente imagina, nossa, quando Jesus voltar. Essa semana nós estávamos, semana passada, sexta-feira passada, tem 8 dias, nós estávamos lá no cemitério, lá no enterro da irmã Zenira. E aí eu achei engraçado que Léo, Zezinho e Juan ficaram olhando as lápides lá e somando, subtraindo, né, Léo? A idade das pessoas que estavam lá. Aí, Léo, tinha gente jovem lá, Léo? Tinha muita gente idosa, né? Mas a gente viu um que tinha 20 anos, mas morreu com 20 anos, há um tempo atrás. Para essas pessoas, elas já foram encontrar com o Rei. Elas não esperaram vir, né, o fim dos tempos. Elas não esperaram o arrebatamento. Não deu tempo para elas. O Rei já voltou para elas. A gente estava falando sobre isso no Irmãos, né, irmã Maria? Né, sobre aquele seu conhecido que foi rapidinho, assim, ninguém esperava. E é algo para se pensar. Estou preparado para encontrar com o Rei? E é o que o Senhor Jesus já fez o convite. O Senhor Jesus já tem preparado a mesa. E o Senhor Jesus nos chama a estarmos atentos e em comunhão com Ele, para estar preparado. Porque a hora que chegar, estaremos com Ele. Para estarmos com Ele lá, temos que estar com Ele aqui. Eu quero chamar o Ministério de Louvor para a gente adorar o Senhor. Nós não, graças a Deus, todos que estão aqui, nenhum de nós ignoramos o convite do Senhor, porque senão você não estaria aqui, usufruindo da presença de Deus. Graças a Deus, todos nós aqui estamos na presença do Senhor, aceitamos o convite que nos foi feito. Mas com o passar do tempo, vamos continuar
da armadura de Deus, nos revestindo do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, nos revestindo do amor de Deus, para estarmos prontos para se encontrar com o nosso Rei, para não ter do que se envergonhar, para estar com vestes dignas diante dele. Vamos ficar de pé. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor e pela tua graça, pela tua misericórdia, por tua imensa bondade. Senhor, olha para nós, olha para o nosso coração, olha para a nossa vida, ó Deus, e nos venha revestir, Senhor, do teu Espírito. Ó Deus, venha nos revestir das vestes brancas, purificadas, lavadas pelo teu sangue, Senhor. Ó Deus, porque nós queremos, Senhor, te agradar, nós queremos te honrar, nós queremos ser achados dignos de estar à tua mesa. Ó Deus, nós somos agradecidos, porque o mais difícil o Senhor já fez. Ó Deus, o impossível o Senhor já fez. E nós não somos merecedores do convite, mas nós aceitamos, nos sentimos honrados por fazer parte da tua mesa. Mas nós queremos também te honrar, ó Deus, e estarmos de forma agradável na tua mesa. Que quando o Senhor olhar para nós, o Senhor não vê, Senhor, algo inadequado. Senhor, vem, visita o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Senhor, sonda o nosso coração. Vê se há em nós, vê se há em nossos pensamentos. Arranca de nós a iniquidade. Arranca de nós, Senhor, aquilo que não te satisfaz. Nós queremos te apresentar, Senhor, ao nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração como sacrifício vivo, agradável, santo ao Senhor. Ó Deus, nós somos agradecidos por tua presença. Nós rendemos nosso coração, nós estamos diante de ti em arrependimento, em nome de Jesus. Amém. Talvez você tenha tido dificuldade no seu dia a dia. E talvez
você tem tido algumas atitudes que até incomodam você. O Espírito Santo já te mostrou. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui na frente. Mas aonde você está, você coloca diante do Senhor e fala assim: Senhor, venha me revestir do teu poder. Venha me revestir da tua armadura. Venha me preparar para encontrar-me contigo. Eu e o Senhor sabemos o que nós precisamos. Eu preciso do Senhor. E o Senhor precisa trabalhar em mim algumas coisas ainda. E eu coloco diante de ti, meu Deus. Que a tua palavra diz: se me amardes, guardareis meus mandamentos. E eu te amo. Eu quero guardar os teus mandamentos. Eu quero te obedecer. Ajuda-me na minha fraqueza. Diga isso para o Senhor. Fala com o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Porque eu quero estar adequado na mesa do banquete com o Senhor. Porque eu quero entrar no céu com as minhas vestes brancas preparadas, com alegria e santidade. Porque o Senhor me limpou. Porque o Senhor me restaurou. Ó Deus, purifica-me, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Senhor, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. O Senhor é um grande Deus. Ó Deus, obrigada, Senhor, por esse convite que eu não merecia. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Senhor, e eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Eu estarei adequado, eu estarei adequada à tua vontade, porque a tua graça vai me capacitar. Eu profetizo na minha vida que a tua graça vai me capacitar. Eu seguirei olhando para ti, eu seguirei olhando para o Senhor. E me fortalecerei na graça do teu poder. Em nome de Jesus.